Tá, vamos lá. Meu assunto favorito de todos os tempos: leitura. Esse daqui são os livros que eu estou lendo agora. Aqui tem 7, mas tem uns que eu já terminei e um aqui que eu ainda não comecei, mas eu tô contando o que eu tô lendo agora porque eu vou falar deles. Então, se você gosta de leitura, se você gosta de livro, fica aqui. Meu nome é Jade Hanna e esse aqui é o meu canal que eu falo um pouco de tudo que eu já aprendi, que eu tô aprendendo, que ajudou na minha vida e que eu acho que pode ajudar outras pessoas também. Espero que você goste. Aqui, esse daqui é um livro que eu tô lendo há um tempinho já. É Breaking the Habit of Being Yourself. Esse livro é do Joe Dispenza. O nome dele em português é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Eu vou colocar aqui a capa dele em português. É vermelha e tem essa cabeça aqui, ela é em amarelo. Esse livro eu tô gostando muito, muito mesmo. E ele fala basicamente sobre quebrar o hábito de ser você mesmo. Mas quando você tem crenças limitantes, coisas que você acredita na sua vida, que veio com você de muitos anos, que você não sabe nem, às vezes, nem que você se comporta assim, que você acredita nessas coisas. E esse livro te ajuda a reconhecer essas crenças, reconhecer essas limitações que você tem e mudar essa chave dentro de você. Mudar isso que você acredita, que você pensa, para você poder ser uma pessoa melhor, basicamente. Para você conseguir conquistar o objetivo que você quer conquistar. Seja prosperidade, seja uma saúde melhor, seja lá o que você quiser. Esse livro te ajuda com isso. Eu tô demorando um pouco mais de ler ele, porque chega no finalzinho, ele passa instruções para meditação. É meditação da primeira semana, semana 1 à semana 4. Então, como é que ele fala para você praticar essa fase, digamos assim, nessa semana. E então, assim, eu leio, por exemplo, eu li a semana 1, aí eu fiz a semana 1 por uma semana, e depois eu li a semana 2, fiz a semana 2, e agora eu tô vou entrar na semana 4. Então, eu tô terminando de ler a semana 4, e aí ele passa uns exercícios, umas frases para você anotar, de pensamentos, tipo assim, quais são os pensamentos que você tem quando você se pensa, ou quando você quando você se coloca naquela posição, né, que você quer ter. Sei lá, quando você pensa em prosperidade, né? Pensa em dinheiro, vamos botar isso, que é uma coisa fácil, porque muita gente tem preconceito contra dinheiro. Quando você pensa assim, eu quero muito dinheiro, o que que vem no seu coração? O que que vem na sua mente? Vem, mas eu estou sendo gananciosa. Dinheiro piora as pessoas, sei lá, o que for que vem na cabeça. Ou eu não sou merecedora, coisas desse tipo, sabe? Aí você anota todos esses pensamentos, você anota os sentimentos que vêm, tipo preguiça, raiva, né? Tristeza, seja lá o que for, você anota tudo. E aí na semana 4, que é a que eu comecei a ler agora, ele fala para você se imaginar, porque agora que você já fez os exercícios, meio que tirando essas coisas do seu coração, né, essas coisas ruins, essas crenças limitantes do seu coração, a semana 4 é para você colocar coisas boas. Você tirou algo, agora você tem que repor, digamos assim. Então você vai repor com coisas boas. E aí essa semana 4 é para você colocar pensamentos bons. Tipo, pensa você com muito dinheiro, né? Voltando ao exemplo, assim, quero ganhar muito dinheiro. Pensa você com dinheiro. Como é que você se sente, né? Como é que você se sente naquele carro que você sempre sonhou? Aí ele fala mais coisa aqui, agora eu não lembro exatamente todas as frases, mas enfim, ele passa todos os exercícios e no finzinho aqui, bem no fim mesmo, ele passa o guia da meditação. Você pode ler a meditação e você vai pensando nas coisas enquanto você lê, mas o que eu fiz é que no YouTube as pessoas pegaram esse script e gravaram. E aí você consegue escutar pelo YouTube mesmo.
Eu não sei se tem em português essas leituras, mas acredito que tenha. Tem em inglês, se você entende inglês, tem todas as semanas lá. E eu tô gostando muito. A meditação 1 a 4 leva mais ou menos uns 40 minutos. Então é uma coisa que você tem que tomar um tempinho do seu dia, acordar mais cedo, não sei. Mas tô gostando muito do livro. Ele tem uma visão mais moderna, claro, mais cientificista, mas dá perfeitamente para traduzir para uma cosmologia mais tradicional, que é o que eu estudo, e bate muito bem, não vai contra a cosmologia tradicional, é só realmente a linguagem. Então, tô gostando muito desse livro. Tá. Próximo livro, deixa eu pegar um aqui que eu. Esse aqui. Esse aqui eu acabei de terminar ele faz 2 dias. É o The 4-Hour Workweek. Trabalhe 4 horas por semana, se eu não me engano. Acho que é isso. Trabalhe 4 horas por semana. Vou colocar aqui a capa dele em português. Ele veio com uma capa, aquela capa mole, sabe, de papel. Tem até um livro aqui que é assim. Meu marido não gosta, ele tirou a capa. O livro era dele, agora ficou para mim. Esse livro aqui, ele é bem passo a passo. Tem muita coisa que dá para pular nele, se não é aplicável para você. Ele fala basicamente como você pode remover as coisas da sua vida e como você pode mudar a sua vida para tornar ela uma vida mais simples, menos cheio de coisas desnecessárias, e como você pode se libertar mesmo assim dessa vida, digamos, cosmopolita, ocupada que a gente tem hoje em dia, que é trabalhar segunda a sexta, 8 horas por semana ou por dia, e 40 horas por semana ou mais, e não ter tempo para a vida, sabe? E ele fala da comparação do rico velho com o novo rico. E o novo rico é aquele que ele quer ter qualidade de vida enquanto ele faz dinheiro. Não necessariamente ficar rico, mas que é muito mais sobre a qualidade de vida que ele tem do que acumular ganhos, do que acumular dinheiro. Você fazer o dinheiro suficiente para você ter a vida que você quer ter e não que foi imposta por você por uma cultura da sociedade ou qualquer coisa do tipo. É um livro muito bom. Mas algumas partes dele eu pulei. Por exemplo, tem uns 3 capítulos, se eu não me engano, que ele fala sobre formas de fazer dinheiro no piloto automático. Ele fala sobre, como é que fala? Dropshipping, sabe? Que você pede numa fábrica e a fábrica manda direto para o consumidor. Ele fala sobre isso, ele fala, se eu não me engano, sobre PLR, eu acho, não sei se eu tô lembrando bem. E se eu não me engano, ele também fala sobre infoproduto. Esse livro aqui é bem antigo, viu? Ele tem umas referências, esqueci a palavra, resources, esqueci a palavra agora. Que você pode usar, por exemplo, para escutar caixa de mensagem. E nos Estados Unidos é muito comum as pessoas deixarem mensagem no celular. No Brasil eu sei que isso não existe, mas aqui é muito comum. E na época que ele escreveu esse livro, você tinha que ouvir as mensagens e tinha um processo mais complicado. Hoje em dia, o próprio celular, o próprio sistema do celular, ele já lê e transcreve a mensagem que a pessoa deixou. O que na época dele não tinha, hoje em dia já é muito mais fácil. Ele dá umas dicas de organização de e-mail, enfim. Algumas partes eu pulei porque não era aplicável para minha vida. Eu não tenho problema com milhões de e-mails por dia. Eu não preciso de assistente virtual. Mas eu recomendo para todo mundo ler esse livro. Tem umas pérolas nesse livro, assim, umas frases que realmente mudam muita coisa. Esse daqui é o Hábitos Atômicos. Eu acho que é isso. Esse é o nome do livro em português. A capa é bem parecida em português. Eu não comecei ele ainda, mas ele fala que pequenas mudanças pequenas mudanças, resultados remarkable. Tá.
Eu nem sei se eu fui olhar no computador a tradução de Remarkable, porque eu não lembrava. Mas eu não sei nem se o fone desconectou. Mas enfim, provavelmente vai dar para me ouvir. Pequenas mudanças, resultados notáveis, foi a tradução que ele deu, mas ele deu uma melhor. Resultados excepcionais. Então, basicamente, ele fala de hábitos para você mudar a sua vida e tornar a vida, pelo que eu entendi, mais simples. É uma boa forma e forma provada de construir bons hábitos e quebrar os maus hábitos. É isso aí. Sobre coisas que eu falo muito aqui, que é disciplina, constância, produtividade, que a gente tem muito problema com isso hoje, e eu acredito que esse livro aqui vai acrescentar bastante, ou pelo menos reforçar muita coisa que eu já acredito. Depois que eu ler, eu venho falar sobre ele. Tá, esse aqui eu vou deixar por último. Esse daqui foi um livro que eu li rapidinho. Ele é um livro bem pequenininho, Morte em Veneza, do Thomas Mann. É um livro bem interessante. Eu não vou dizer que eu compreendi ele 100%. Basicamente, ele é um romance, tá? Ele fala sobre... pra quem não sabe, romance não é a história de um homem e mulher que estão apaixonados um pelo outro. E isso é um romance romântico? A gente poderia falar? Não sei. Mas romance é basicamente uma história narrada, uma narrativa, tá? Ele fala sobre um escritor muito renomado que passou a vida inteira meio que muito regrado, uma vida muito regrada. Ele tinha a casa de inverno, a casa de verão, e ele sempre fazia as mesmas coisas, e o foco da vida dele era a escrita. Ele não tinha mulher, não tinha filho, não tinha nada. E no início do livro até fala mesmo que ele era um homem muito fraco, que a força dele estava na mente, mas que fisicamente ele era muito fraco. E aí ele decide fazer algo diferente, que é viajar para Veneza. E nessa viagem de Veneza, ele acaba ficando muito apaixonado, inclinado por um menino. Não acontece nada no livro, nada de inapropriado nem nada assim, até porque eu nem iria recomendar esse livro se alguma coisa assim acontecesse. Mas mostra o processo de insanidade dele. E é muito interessante. Eu tô tentando entender melhor um pouco o livro. Acredito que tem uma ligação aí muito forte sobre essa questão do quão fechado ele era antes para o mundo, quão restrito ele era com ele mesmo. E nesse momento que ele se abre para o mundo, ele se torna insano, literalmente, ele fica louco. Mas enfim, mais coisas acontecem no livro. É bem interessante ver esse progresso dele. Mas eu não posso dizer que eu entendi o livro totalmente não, tá? Eu vou perguntar para a pessoa que me recomendou. Vou perguntar um pouco mais sobre o livro, mas acredito que tem muito a ver também com isso aí que eu falei, com a questão da disciplina dele, que ele tinha na vida, que era extremamente regrada. Então, enfim. Depois eu comento mais sobre ele, porque esse livro aqui não é comentário de livro, é só para mostrar um pouquinho para vocês. Esse livro aqui, Santa Delgarda, Medicina de Santa Delgarda. Amo, amo, amo de paixão. Não recomendo para todo mundo, só para quem gosta de medicina natural, medicina tradicional, que eu não chamo medicina tradicional, medicina é moderna, tradicional é tradicional, que vem da tradição de milênios. Então, medicina tradicional da Santa Delgarda, gosto muito, só recomendo para quem gosta. É uma leitura muito seca, ela era alemã. Então, a escrita dela é muito, assim... como é que eu posso falar? Instruções. Ou fala assim, isso aqui é feito assim. Isso aqui serve para isso, entende? Então, não é uma leitura agradável, mas é muita informação interessante.
Para quem não sabe, Santa Edelgarda, tudo que ela escreveu foi baseado em visões do Espírito Santo. O Espírito Santo conversou, falou para ela e ela escreveu. Então, nada veio da inteligência dela diretamente, não foi nada que ela descobriu, digamos assim. Foi tudo passado pelo Espírito Santo. Então, por isso que eu sou apaixonada por esse livro. Esse aqui, uma coisa, esse aqui não foi escrito por ela, tá? Ele é do Dr. Wighard Strello, e do Godfrey Hertzka. Então, são dois médicos que praticam há muitos anos, tem um hospital que pratica a medicina de Santa Edelgarda, e ele pega passagens do livro dela, de alguns dos livros, e aí ele meio que explica um pouco, de uma forma um pouco mais fácil. Por isso que eu peguei ele para ler primeiro, porque eu tinha pego o outro livro dela, que é o dela mesmo, e é muito complicado. Então eu quis ler esse aqui um pouco, que é um pouco mais fácil, um pouco mais agradável a leitura. Esse aqui, Dom Quixote. Dom Quixote de La Mancha, Cervantes. Te falar, vou ser muito sincera, eu não tô gostando desse livro. Nem um pouco. Eu tô lendo esse livro há um tempão já. E eu tô na página. Que página que eu tô, minha gente? 140, 141. Todo lugar que eu vou olhar, todo mundo ama esse livro. Fala que esse livro é maravilhoso. Fala que esse livro é muito engraçado. É tudo que eu ouço. Esse livro é muito engraçado. É uma comédia. E aí eu leio esse livro, eu só fico com raiva. Aí, claro, o que que eu acho? Eu acho que tem uma coisa errada comigo, né? Tem uma coisa errada. Todo mundo gosta desse livro. Todo mundo recomenda esse livro. Esse livro é um clássico, né? Sei lá quantos anos desse livro. 400 anos do livro. Sei lá. Clássico. Todo mundo ama. Então, o que tá errado sou eu. Então, assim, ainda estou tentando ler esse livro. E estou tentando descobrir o que tem de errado comigo. Que eu não estou gostando desse livro. Agora, uma coisa que eu posso te dizer. Eu não estou gostando do livro. Porque é a história de um homem doido, né? Que ele acha que ele é um cavaleiro e um outro que é burro, né? Que segue o doido. É um louco e o outro segundo o doido. Então, não sei quem é mais doido. Mas, assim, me dá agonia. Porque ele fica fazendo coisas que perturbam a sociedade, sabe? Tipo, assustar monges. Não sei nem se era monge, era mais assim, pessoas de igreja, sabe? Padres e tal. E aí ele vai atacar os caras, assim, os monges. E porque na cabeça dele é um cavaleiro do, sei lá, do inimigo. Sei lá, entendeu? E aí acaba que os pobres coitados tem que saem correndo. Aí, tipo, atacam ele, né? Se protegem. Enfim. Mas assim, é tudo assim. Toda vez que ele vai atacar alguém, ele faz uma coisa que é o contrário do que tem que ser feito. Aí ele encontra um grupo de prisioneiros. Aí ele tenta fazer toda uma análise de justiça, né? O que que você fez, né? Por que que você fez isso, tal? Aí vai perguntando para cada um. Aí no final ele acha que a pena que foi dada para esses caras não foi justa. E aí ele solta todos os prisioneiros. O que acontece? Ele se ferra. Ele se ferra. Foram espancados pela, sei lá, 20ª vez e roubaram, eu acho que tudo deles, até o burro do Sancho Pança. E, enfim, e eles se ferram. Então, assim, pelo menos, tudo que acontece com eles, que eles fazem de errado, eles se ferram depois, né, lá na hora. Mas eu não sei, eu não gosto, não tô gostando. Pra mim, eu fico só pensando, gente, alguém tem que prender esse cara. Alguém tem que segurar esse cara, tratar ele, porque ele é um maluco. Mas então eu acho que tem uma coisa errada comigo. Só digo isso. Porque todo mundo ama esse livro, todo mundo acha esse livro super engraçado. E pra mim não tá sendo nem um pouco engraçado. E eu tô tentando ler. Mas enfim. E por último, esse daqui. É que eu tô lendo ele. Isso aqui não é um Kindle, mas é tipo um Kindle, é o Kobo. Eu tô lendo ele. Esse aqui é o do Joseph Pieper. O que eu tô lendo agora tem 2 livros aqui em um. Esse é o Reality and the Good. Realidade e o Bom.
e o bem. Fala... É bem complicado esse livro. Esse livro eu leio às vezes um parágrafo e eu tenho que parar. Aí eu escrevo, penso, aí depois de uma semana eu volto. Às vezes é uma frase, às vezes é algumas páginas. Mas assim, eu tô lendo bem devagar, porque não é sempre que eu tô com cabeça para ler esse livro. Pra mim, ele é bem complicado. Assim, pra mim, eu tenho que ler ele bem devagarzinho, porque não é um livro que eu tô lendo por prazer, é pra aprender mesmo. E, assim, o que eu tô entendendo dele, agora ele tá falando sobre como o homem se relaciona com a criação. Como, não só como o homem se relaciona com a criação, mas como a criação se relaciona com o homem. Como a nossa inteligência capta a informação, as mensagens que a criação passa pra gente. Porque eu não sei se você sabe, a criação de Deus, ela é a forma que Deus tem de falar com a gente. E pela nossa inteligência nós temos a capacidade de perceber de receber essa mensagem. Então, esse livro, pelo menos a parte que eu tô lendo, ele explica mais ou menos como essa mensagem, essa mensagem é transmitida. É um livro muito bom, mas obviamente não recomendo para todo mundo. É um livro muito complicado, é muito complexo, não complicado, mas complexo. E é mesmo assim, para quem gosta de estudar filosofia, cosmologia, quem gosta de saber sobre a alma humana, sobre a criação divina, essas coisas. Quem gosta de estudar essas coisas, tá? Não recomendo para todo mundo. Mas, enfim, esses são os livros que eu tô lendo, acabei de terminar e vou começar agora. Tem dois aí que eu já acabei de terminar e um que eu vou começar agora. Espero que você tenha gostado. Eu amo falar de livros. É o meu assunto favorito e a minha coisa favorita de fazer é ler, porque eu acho que abre um mundo pra gente. Eu acho que é uma coisa realmente, não sei, tira a gente. É como se fosse viajar. Sabe quando você viaja e você encontra um lugar novo e você fica encantado e ama tudo, a viagem, você volta simplesmente como se você tivesse descoberto um mundo novo, porque você realmente descobriu um mundo novo. Para mim, ler é isso aí. É descobrir um mundo novo. Só que você não precisa sair da sua casa, você não precisa gastar uma fortuna com a viagem e tá assim nas suas mãos. Eu amo ler e toda vez que eu ver um livro bom assim, eu venho aqui, eu recomendo para vocês, faço umas resenhas assim de livros. Se vocês tiverem algum livro que vocês recomendam, que vocês gostam, que ajudou muito vocês, comenta aqui. E claro, como sempre, se inscrevam, deem like, tudo isso para ajudar o canal a crescer, porque eu gosto muito de fazer esses vídeos e eu espero que vocês também estejam gostando. Um beijo!